A paz do Senhor, querido professor, professora. Eu sou o irmão Juliano, sou professor da Escola Bíblica Dominical para os Adolescentes. Vou estar fazendo parte do corpo de obreiros e professores que vão estar ministrando as lições deste trimestre. Hoje eu vou ministrar a lição de número 2, que tem por título O Amor que Salva. Nós vamos estar descrevendo sobre esse amor. A lição de número 1, que nos antecedeu, foi falado sobre o tipo de amor, o que é o amor, e foi descrito na lição de número 1 sobre o tipo do amor ágape, o amor filéu, e foi descrito sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o amor que salva. Que amor é esse? Porque bem sabemos que é bem falado sobre amor no mundo, mas a gente sabe que existe um verdadeiro amor e que realmente é o que é o amor. E hoje nós vamos falar sobre este amor que é o amor que salva, o amor de Deus para nós. Então, nós vamos estar descrevendo nos slides aqui e a gente vai juntos compartilhar conhecimento com os irmãos e dando dicas para o irmão e a irmã, professor da Escola Bíblica Dominical, lá para os seus adolescentes, interagirem com ele e conversar. Eu sempre costumo participar na minha escola bíblica, eu dou escola também para os adultos, e a gente gosta de interagir com os alunos. E a participação deles é importante para que a aula seja dinâmica, não seja uma aula parada, seja uma aula que realmente surta efeito, eles saiam dali daquele dia de domingo, ou se for um dia de semana, que eles saiam realmente edificados e tenham aprendido a palavra de Deus e que essa palavra venha surtir efeito, porque a lição de hoje que nós vamos estar falando é que realmente sobre o amor e o amor na prática, como realmente ele é, como funciona esse amor que salva. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 7 ao 19. Essa leitura é importante, meus irmãos, pois ela dá o panorama para a gente entender o que é o amor, para a gente entender a necessidade de a gente receber esse amor de Deus para conosco, porque a gente não é simplesmente só falar do amor, existe um sentido por trás de tudo isso. Então a leitura bíblica em casa é muito importante para dar todo o sentido e também fazer com que os seus alunos participem da escola e tornar ela mais dinâmica e também deixando eles mais hábeis com a palavra de Deus, mais próximos da palavra de Deus, porque muitas das vezes eles não estão nesse mundo aí de correria, de celular e rede social, e às vezes não tiram um tempo para a leitura. Então, quando chega na reunião dos adolescentes, você pode usar esse recurso da leitura bíblica em classe para todo mundo estar se enturmando e ficando a par da palavra de Deus e mais íntimo da palavra de Deus. E assim, despertando a vontade deles de estar sempre lendo a palavra de Deus e meditando. Então, a nossa leitura bíblica é muito importante para os irmãos deixarem isso, para eles se habituarem com a palavra de Deus. A nossa mensagem da nossa lição de hoje é um texto muito conhecido e a gente costuma dizer que ele é o texto áureo, o texto conhecido da igreja como a mensagem principal de Deus, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meu filho gosta muito desse versículo, Samuel, eu estava estudando sobre esse assunto, o amor que salva, e a gente, quando foi ler, ele falou, esse versículo é o meu versículo preferido, e realmente é um versículo que mostra, demonstra o verdadeiro amor de Deus para a gente, e um amor que a gente não consegue explicar. Então, tente você, professor, professora, falar sobre esse amor intenso que a gente não consegue nem explicar, e no decorrer da nossa lição, a gente vai falando um pouco mais sobre esse amor de Deus. Então, João 3,16, essa leitura aqui é importante para nós falarmos com nossos adolescentes. E os nossos objetivos? O primeiro objetivo, apontar o amor como um atributo que revela o caráter de Deus. O que é atributo? O atributo é o conjunto de características das pessoas, ou seja, de Deus, e
esse conjunto de características mostra o que aquela pessoa ou aquele ser é. Então, nós vamos apontar que o amor é uma característica de Deus. O 2, destacar que o amor ao próximo é uma resposta ao amor de Deus para nós. Então, quando a gente acaba demonstrando esse amor na prática, é porque a gente tem Deus no nosso coração. É uma resposta do amor de Deus para com nós. Então, quando a gente recebe o amor de Deus, a gente acaba demonstrando isso para o nosso próximo. E o 3 é ressaltar que o amor é demonstrado por ações. Porque o amor, meus irmãos, ele não é simplesmente só ser falado, só estar no campo das ideias, no campo da conversa. E sim, o amor ele vai ser visto e vai ser demonstrado, né, nas suas ações, ou seja, no meu conjunto de características, né, demonstrando o meu caráter. E a gente que aceita a Cristo, nós irmãos que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos essas características evidentes, nós acabamos demonstrando e externando isso para nosso próximo, né, porque a gente recebeu esse amor, e esse amor é tão intenso que eu acabo, né, demonstrando e mostrando que eu realmente recebi esse amor de Deus, e agora eu consigo colocar ele na prática, né, e ir demonstrando isso para o meu próximo. Tá bom, meus irmãos? Então, esses são os nossos principais objetivos da nossa lição de hoje. E o nosso vamos descobrir é o seguinte: quantas vezes ouvimos falar de amor? O assunto é tão conhecido que já se tornou banalizado na sociedade. Mas o que significa realmente amar? Ou o que é isso? É um sentimento? Um gesto? Precisamos ir além do senso comum se quisermos entender o que é amor. Então, nessa lição, nós vamos entender realmente a essência do amor. O que é o amor? Né? É só simplesmente um sentimento? É um sentimento. Existe, né? Porque a gente aprendeu na lição passada que tem o amor filéu, que é o amor que a gente tem pelas pessoas, o amor que a gente tem pelos nossos irmãos, nos nossos irmãos de sangue, né? E o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor que, de certa forma, a gente consegue ser semelhante a Deus, né? Claro que o amor de Deus, na essência, a gente não consegue, porque a gente não consegue nem explicar, quem dirá, né, fazer o que Deus fez. Mas a gente vai tentar agora discorrer para os irmãos, e os irmãos tentar introduzir esse assunto, para eles entenderem, fazer eles refletirem o que realmente é o amor, porque muitas vezes ouviram falar em amor, eu te amo, mas o que é realmente esse amar, né? Porque simplesmente ficar no campo só do assunto, só da conversa, não vai ser demonstrado e as pessoas não vão sentir a diferença, né, no seu falar. E sim, a gente vai sentir realmente o amor quando a gente coloca ele em prática, né? Se quisermos entender o amor, a gente precisa colocar ele na prática, senti-lo de verdade, para a gente realmente transmitir isso para o nosso próximo. Né? O apóstolo João, aliás, menciona em sua carta que Deus é amor. 1 João, né, capítulo 4, 7 e 8. Nesse sentido, vamos refletir de forma teórica e prática sobre o conceito de amor à luz da Bíblia. Então, o que nós vamos aprender aqui é o amor na prática, né, conceituado na Bíblia. Por que é teológica? Porque a gente vai estudar como Deus coloca isso realmente na prática, esse sentimento, né? Então, o apóstolo, né, o João, né, ele é conhecido como o apóstolo do amor, né, justamente por ele dar ênfase a esse assunto que é de tão importância para a gente que é cristão, né, na nossa vida, e a gente colocar em prática esse amor que a gente recebe de Deus. Então, o nosso tópico 1 tem o título de Deus é amor. O nosso tópico geral é Deus é amor. A palavra de Deus nos revela que o amor é a qualidade que faz parte do caráter de Deus. Então, Deus, ele tem a sua característica, e o que faz parte do caráter de Deus é o amor. Então, é uma qualidade dele, né? E ele revela isso para a gente. Ele revela a humanidade a partir dessa qualidade. Então, a gente vai entender Deus a partir desse amor. Vai conseguir entender o plano da salvação, toda a história bíblica, todo o contexto bíblico a partir desse caráter de amor que ele tem
por nós. Porque se não for o amor, como é que a gente vai conseguir compreender todo esse plano que ele fez por nós, naquela cruz do Calvário? Ou por que ele criou a humanidade? Se não fosse esse sentimento, esse amor que salva nós. Então, a gente vai aprender isso a partir desse caráter de Deus, que é o amor. Então, a gente tem que tentar explicar isso, que faz parte de Deus. O amor faz parte de Deus, né? Então, no 1.1 está o seguinte: o que significa atributo? O que é atributo? Atributo, o que é? É uma característica do caráter. Ele faz parte do caráter meu, pessoal, ou de um ser, como Deus, né? Deus é um ser, então ele tem um caráter, tem algumas características que fazem parte do seu caráter, e uma delas é o grande amor dele que ele tem por nós, né? Pela humanidade, pela criação. A Bíblia nos conta que o amor é um dos atributos de Deus, mas também que Deus é o próprio amor. 1 João 4,16. Esse amor também é expresso de forma plural, ou seja, Deus manifesta o seu amor em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dessa forma, sendo uma única essência. Deus ele é um ser triuno, é um ser que ele se manifesta em 3 maneiras de ser, mas ele é todos esses seres, essa pessoa que a gente acaba dizendo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um único Deus, e expressando assim o amor em cada pessoa da Trindade. Então, a gente, estudando a palavra de Deus, a gente vai ver que o Deus Pai, ele demonstrou o seu amor. A gente vai ver que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele também demonstrou o seu amor para conosco e para com seu Pai. E o Espírito Santo também age com amor. Então, todas essas maneiras de Deus se relacionar com a gente fazem parte de um único Deus, o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, mas também é Filho e também é Espírito Santo. Às vezes, professor, vai surgir lá na classe a pergunta sobre essa questão da Trindade, que para a gente explicar é muito difícil, a gente compreender essa natureza de Deus, essa essência de Deus, que ele age de algumas maneiras. Então, eu estudando, a gente procurando entender também, porque a gente precisa aprender também para depois a gente passar conhecimento, e eu cheguei a uma explicação sobre a questão do Sol, para a gente entender a unidade de Deus, como a gente compreender que 3 pessoas são um único Deus, como é que a gente vai entender que Deus está lá na criação, também está lá quando Jesus nasce, quando ele vai para a cruz, mas também está aqui me convencendo que eu sou pecador. Então, para entender que tudo isso são um só, eu tenho um exemplo para a gente falar sobre o Sol. O Sol, ele é grandioso, ele é o astro central do nosso universo. Então, a partir do Sol, ele emana um poder, ele emana o quê? A luz. Ele emana a luz para a Terra, para nós. A luz, e também ele emana o calor. E cada característica do Sol é como se fosse Deus. O Sol por si só é o próprio Deus, é um só, é todo poderoso, é forte, é imponente, ninguém pode contra o Sol. Quem é que pode se aproximar do Sol? Porque o Sol ele é muito quente. Então, a partir desse poder que o Sol tem, ele emana a sua luz. E quem é a luz? A Bíblia vai dizer que Cristo é a luz do mundo, Ele é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Então, Cristo, ele que ilumina nosso caminho, que nós estávamos em trevas, estávamos perdidos no pecado. Então, Cristo é a luz para o nosso caminho. E o calor seria o Espírito Santo, que nos aquece, que nos conforta, que nos faz trabalhar a nossa vida, nos convence do pecado e do juízo. Então, o calor seria o Espírito Santo. Mas, pensando no todo, isso tudo seria o Sol, como se fosse Deus. Deus é único e trabalha de algumas maneiras, de algumas formas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espero ter sido claro com os irmãos. Esse assunto é um assunto difícil para nós trabalharmos, de exemplificarmos, mas acho que isso ficou um pouco claro dessa forma. Então vamos para frente.
o ponto 2 vai dizer o seguinte: o Pai revela o seu amor. Deus demonstrou o seu amor ao enviar o seu único filho, Jesus, como homem para morrer pela humanidade. Então Deus ele demonstrou o seu amor de algumas formas, e uma delas é que ele mandou o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então esse amor que Deus teve por nós é que a gente não consegue compreender. A gente sente, mas é difícil de compreender, até de sentir, porque às vezes a gente fica constrangido com esse amor, porque é um amor de entrega, de doação. Ele entregou aquilo que era de mais precioso para morrer por nós, sendo pecador. Então, ele mandou Jesus como homem para morrer pela humanidade. E Jesus, por sua vez, demonstrou o seu amor quando ele se ofereceu como cordeiro para o sacrifício lá na cruz do Calvário. Então Jesus também demonstrou o seu amor quando ele obedeceu e também quando ele se entregou. Tudo isso por amor. Então a gente tem que tentar mostrar para os adolescentes que esse amor existe e ele está disponível para aquele que aceita esse amor. Para a gente se tornar filho de Deus, a gente precisa receber esse amor que ele deu por nós lá naquela cruz do Calvário. Então Jesus demonstrou para todos nós, toda a humanidade, esse amor tão grandioso, que a gente não consegue nem mensurar, nem colocar em palavras, muitas das vezes, esse amor grandioso. E o Espírito Santo, ele atua na vida do cristão e produz amor que se apresenta no caráter de cada um. Então, quando a gente recebe o amor de Cristo, na nossa vida, a gente acaba deixando o Espírito Santo trabalhar. A gente precisa deixar ele trabalhar, na verdade, A gente precisa ter a liberdade, dar a liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, e ele vai trabalhando em mim primeiro, e, consequentemente, eu vou depois externando esse amor que eu recebi para ele. Então, o Espírito Santo trabalha, atua na comunhão pessoal de mim com Deus e de mim com o meu próximo. Então, quando eu recebo esse amor, ele é na vertical e na horizontal. Então, recebemos de Deus o Espírito Santo, que acaba trabalhando nas nossas vidas, na comunhão com Deus e na comunhão com a igreja. Na sua primeira carta, João ele explica que Deus é amor. Então, Deus ele não simplesmente ele tem amor. Não é só o atributo, porque o atributo faz parte do caráter de Cristo, de Deus. Mas ele não é só essa característica, ele é o próprio amor. Deus é amor. Ele não contém o amor, ele é o próprio amor. Ele emana amor de si mesmo, do seu ser. Haja vista que, enviando seu filho para o sacrifício em favor da salvação da humanidade, provou o seu amor na prática. Então Deus ele não ficou só dizendo que nos amava. Ele provou isso na prática. Então a gente vai ver o amor de Deus, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver o amor de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente vai ver o amor de Deus na criação de tudo, na criação da terra, dos animais, das plantas. A gente vai ver a mão do Senhor, o amor que ele teve por tudo. Mas a humanidade, a criação ele fez diferente, porque pelo poder da sua palavra ele criou as coisas, mas o ser humano, a criatura, ele criou a sua imagem e semelhança, e ele não simplesmente só falou para haver a vida, e sim ele pegou e tomou o barro e fez com as suas próprias mãos, e mostra isso, a proximidade de Deus para a gente, o que ele queria ter desde o início, que era um relacionamento íntimo de pai para um filho. Então Deus ele nos criou com as suas próprias mãos e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Então o soprar também mostra a proximidade de Deus com a criatura, com a criação. Então isso demonstra o amor de Deus e que ele é amor. Isso faz parte de Deus. Então ele provou isso na prática. E assim sendo, uma demonstração de amor divino para conosco. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nossos pecados são perdoados e recebemos o amor abundante de Deus
na nossa vida. Então a gente precisa mostrar para eles, meus irmãos, e tentar de forma didática e fazer eles interagirem com a gente e fazer parte e mostrar para eles que Deus ele quer estar muito próximo da gente, ele está bem perto, assim como um pai quer estar perto do seu filho. Então Deus ele tem tanto amor que ele perdoa os nossos pecados e nos aproxima dele. Esse é o verdadeiro amor na prática. Então a gente precisa conhecer esse amor para poder nós praticarmos isso depois na prática, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, o nosso próximo. Amém, meus irmãos? Então vamos para o próximo aqui. Então agora a gente já vai entrar no tópico 2 da nossa lição, que é o amor humano. O que é o amor humano? O amar o nosso próximo é uma demonstração do amor que recebemos de Deus. João afirmou que não somos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Eu até coloquei ali como uma letra vermelha ali no nosso slide, porque, meus irmãos, não é simplesmente a gente, eu amo. Então, tem um porquê que eu amo. Porque eu só amo verdadeiramente, eu só tenho um amor de verdade, porque Deus me amou primeiro. Ele mostrou o verdadeiro amor, e isso na prática. Então, Deus nos ama, e Ele nos amou primeiro. Então, hoje a gente ama e tem amor com as outras pessoas, a gente tem amor próprio, porque Deus nos amou primeiro. O 2.1 vai dizer assim, devemos estar em Deus. O apóstolo João usa frequentemente a expressão estar em Deus. O que é estar em Deus? Estar em Deus tem o sentido de obediência. Para sentir esse amor, a gente precisa estar em Deus. A gente não consegue sentir Ele se a gente não estar nele. E Ele em nós. Porque para eu ter amor, eu preciso ter e receber de Deus primeiro. E quando a gente ama a Deus, a gente consequentemente acaba obedecendo a sua palavra, porque isso é um relacionamento. E como é que ele se comunica com a gente? De várias formas. A gente vai ver na Bíblia Deus se comunicando com a gente. A gente só tem uma maneira de se comunicar com Deus, e Deus tem várias para se comunicar com a gente. Uma delas, nós com Deus é a oração. É o único jeito de a gente conversar com Deus. E estreitar essa distância, é somente a oração. Agora Deus tem outras formas, Ele fala através da palavra, através de uma profecia, através de uma visão, sonhos. Então Deus ele usa vários métodos para falar com a gente. Isso tudo por quê? Porque a gente precisa entender. Então Deus arruma maneiras, formas de se comunicar com a gente. Uma delas é a palavra de Deus. Então quando a gente acaba recebendo o amor dele, e para a gente demonstrar isso na prática, a gente vai obedecendo a Deus. Então a gente vai estar em Deus obedecendo a sua palavra. Sabemos que o amamos de todo o nosso coração. E assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Porque é só demonstrando essa obediência e esse amor, que daí eu vou ter a certeza de que Deus está trabalhando e eu tenho o amor de Deus na minha vida. Estudando a Bíblia e seguindo fielmente os seus ensinamentos, nossa obediência à palavra de Deus revelará o nosso amor por Deus e se ele é verdadeiro. Então, meus irmãos, a gente, quando quer demonstrar, quando a gente quer agradar o nosso Pai aqui na Terra, a gente quer fazer algo para chamar a sua atenção, A gente quer estar perto dele, de alguma forma a gente quer chamar a atenção dele. E Deus, ele também quer estar perto da gente. Então, para a gente chamar a atenção de Deus, a gente precisa mostrar a nossa obediência a Ele, a sua palavra. E aí a gente vai estar, consequentemente, agradando a Ele, e Ele vai estar conosco, nos amando e nos ensinando a amar também. Então, e isso tudo, meus irmãos, vai ser verdadeiro, é mútuo, porque o amor que Deus tem é verdadeiro, porque Ele é o próprio amor. Vamos para o próximo subtópico, o 2.2. O amor é atitude, meus irmãos. O amor ele não pode ficar só
no campo da conversa, né? De se falar, de se discursar. Não, o amor ele foi instituído por Deus para ser praticado, ser colocado, né, com atitude. Ao demonstrarmos amor, o próprio Deus é revelado pelo nosso comportamento. Então, quando a gente acaba amando o nosso próximo, demonstrando empatia, se aproximando, tendo um relacionamento com o nosso próximo, nós estamos demonstrando que a gente tem Deus na nossa vida. Né? A gente está demonstrando que a gente tem esse verdadeiro amor de Cristo, de Deus para com a gente. Então, Deus é revelado através do nosso comportamento, meus irmãos. Automaticamente, quando eu aceito a Cristo e deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu vou, né, sendo trabalhado de dentro para fora. Então, Deus vai trabalhando com esse amor, me constrangendo com tanto amor que eu acabo externando isso e trazendo isso para a sociedade, para onde eu estiver. Aonde eu for, esse amor vai comigo e eu vou demonstrando, né, isso através das minhas atitudes e do meu comportamento. Diante das adversidades, dos problemas, esse amor vai sendo trabalhado e eu vou demonstrando para as pessoas que eu tenho o amor verdadeiro. E aí eles vão querer também, vamos despertar, né, a curiosidade deles, da onde que vem esse amor, né, essa atitude, esse comportamento. Então vem de Deus. Quando a gente recebe de Deus e a gente acaba se comportando amorosamente, nós acabamos nos afastando, né, do mundo de pecado, não praticando mais as obras más, né, ou seja, as obras da carne, eu coloquei ali, e seguimos a orientação da palavra de Deus. Então a gente passa a viver agora, não por nós mesmos. Né? O Paulo vai dizer que a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente vive para Deus. Então a gente tem que ter isso em mente e passar para os nossos adolescentes que a nossa vida de cristão tem que ser pautada na palavra de Deus. Precisamos ter essas atitudes, né, na prática, demonstrando o verdadeiro amor de Deus e que a palavra de Deus é verdadeira. Isso tudo através do nosso comportamento e do nosso caráter. Todo cristão tem o caráter de Cristo. Isso só vai ser revelado através das nossas atitudes. E seguimos a orientação dessa palavra. E confessamos o nome de Cristo como nosso Salvador, assim amando uns aos outros. Então a gente vai receber esse amor e vai acabar externando e falando desse amor de Deus também para o nosso próximo. A gente vai acabar pregando e cumprindo aquele propósito de Deus, né, de Cristo para nós, como igreja aqui na terra. A gente está aqui para pregar e falar do seu amor, desse grande amor, né, dessa grande salvação que Ele tem por nós. E tudo isso é possível, meus irmãos, pela ação de quem? Do Espírito Santo, que passa a trabalhar na vida do cristão. A partir do momento que ele aceita a Cristo, recebe o amor de Deus, a gente acaba sendo trabalhado pelo Espírito Santo na nossa vida, e aí a gente acaba cumprindo a promessa de Cristo. E Cristo, ele cumpre a sua promessa quando a gente aceita ele, e aí ele cumpre a promessa de que o Espírito Santo viria sobre nós e que nos ajudaria, né, diante dos dias difíceis, dos dias maus, e vai ter lá na escola, lá no curso, né, onde eles estiverem, dentro da família, vai ter dias difíceis e a gente precisa mostrar para eles que Deus também está junto com eles. Né? Na adolescência também tem períodos difíceis, pensamentos diversos na mente dos adolescentes. Então, eles precisam entender que existe um Deus Todo-Poderoso e que ama muito eles, que quer estar perto deles, e eles precisam aceitar a Cristo, né, verdadeiramente, e deixar que Cristo trabalhe na sua vida para que você consiga, né, externar esse amor para as outras pessoas, que esse é o nosso propósito. Nós recebemos a salvação e a salvação não fica só para nós. A salvação a gente leva para o nosso próximo, para o nosso amigo, nosso colega, nosso irmão, a nossa família. Então, Cristo tem um propósito para cada um e o propósito básico do cristão é propagar o Evangelho, propagar esse amor grandioso que Deus tem por nós. Então, Cristo habita dentro da gente através do Espírito Santo, né, na vida daqueles que o recebem de todo o coração. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo aqui. Nosso próximo tópico é o tópico 3, é o amor presente em nosso dia a dia. Como é que é demonstrado o amor no dia a dia? Aí é que está, meus irmãos. Porque falar de amor é fácil.
discursar, né? A gente vai ver que aí no mundo secular fala-se muito sobre amor, tem poema sobre amor, nem tem filme, enfim, tem várias fontes que falam sobre amor. Mas será que esse amor é verdadeiro? Porque o amor, meus irmãos, ele precisa ser praticado, né, na prática mesmo, no dia a dia. O difícil é esse dia a dia. A correria do dia a dia, se levantar para ir para a escola, entrar no ônibus, pegar a fila, chegar na escola, né, no curso ou no trabalho, enfim, a gente precisa, né, ter o amor de Deus no dia a dia, né, porque a gente simplesmente ir para a igreja e demonstrar só lá na igreja, né, durante o culto, fica mais fácil, fica ali dentro das quatro paredes, mas o dia a dia que é o importante, que é o relacionamento que a gente tem com Deus, a mostrar o verdadeiro relacionamento e quem é Deus na nossa vida. Então, o amor de Deus presente em nosso dia a dia, né? O ponto 3. O amor de Deus é demonstrado não apenas com palavras de discursos convincentes. Então, a gente vê aí muito discurso sobre amor, mas pouca prática desse amor, né? No dia a dia, na realidade de cada um. Para Deus, quem ama verdadeiramente deve demonstrar quem tem o amor por meio do seu caráter. Então, eu vou demonstrar amor por meio do meu caráter, que eu tenho agora de Cristo, porque eu sou um imitador de Deus, sou um discípulo. Quando eu aceito a Cristo, eu me torno um discípulo de Deus e acabo seguindo, né, o seu caminho, a sua palavra. Então, eu demonstro isso pelo meu caráter. E eu, como pecador que era, agora eu não sou mais um mau caráter, eu fui transformado por Deus pela sua palavra e agora eu tenho um caráter de Cristo. Eu acabo externando isso e mostrando para o meu próximo pelo meu caráter. Não tem como a gente mostrar para as pessoas, né, para a nossa família, para nossos entes queridos, de outra maneira, se não for pelas atitudes do nosso caráter. Então, o 3.1 vai dizer o seguinte, que Deus nos conhece. Quando oramos e nos consagramos, devemos nos apresentar diante de Deus com sinceridade. Então, quando a gente vai ter um relacionamento íntimo e próximo de Deus, a gente precisa estar ciente de que tem que ser sincero, a gente precisa entregar de coração, a gente precisa abrir, né, o nosso coração para Deus e o Espírito Santo trabalhar, porque Ele nos compreende, Ele esteve aqui, Jesus pisou aqui na terra, encarnou, né, e Ele sentiu na própria pele, né, como é ser um ser humano e sentir, né, tristeza, alegria, angústia, teve que trabalhar. Então Deus, Ele entende, Ele nos compreende, Ele sabe de tudo. Então a gente precisa estar, né, sincero diante de Deus, né, porque quem ama verdadeiramente deve demonstrar isso para Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Através do nosso caráter. Devemos nos apresentar diante de Deus com sinceridade. Deus, Ele é todo poderoso e conhece a intenção do nosso coração. Então, quando a gente está fazendo só por falar e só por discurso, não vai surtir efeito nenhum, não vai mudar a vida de ninguém e nem a minha própria vida, porque não é de coração, não é verdadeiro aquele sentimento, aquilo que eu estou falando. E aí, a prática, né, demonstra se a pessoa está amando ou não. Então, Deus, Ele sabe da intenção. Deus, Ele sempre trabalhou na intenção. Né? Jesus Cristo deixou muito claro que tudo é intencional e Ele sabe e Ele vai lá no profundo da intenção do nosso coração. Então, quando a gente se colocar diante de Deus e buscar a sua face, a gente tem que ser sincero diante de Deus e Ele espera isso de nós. Ele conhece a nossa intenção e espera que nós tenhamos consciência das nossas falhas e que reconhecemos a nossa dependência dEle. Todos nós, inclusive os adolescentes, crianças, todos nós dependemos de Deus, precisamos dEle, por quê? Porque a gente precisa da salvação, e a salvação a gente só encontra em Cristo Jesus, nesse amor grandioso, maravilhoso que Jesus teve por nós. Só a salvação pode nos livrar da perdição eterna, só Cristo Jesus pode me oferecer, né, esse amor. E enquanto o mundo aí está procurando, está buscando amor de diversas maneiras aí, né, a gente vê que o mundo está perdido, né, nas drogas, na prostituição. Então a gente tem que trazer os nossos adolescentes para perto e mostrar que existe um Deus que se preocupa, que ama, porque Ele se preocupa, porque Ele é Pai, Ele é o Criador, Ele é o poderoso, mas Ele também é o Deus amoroso, o Deus que é amor. Deus, Ele não só tem, Ele é o próprio amor,
né? E a gente, para desfrutar desse amor, a gente precisa ser sincero com ele diante de Deus. E um adolescente pode ter, né, realmente uma vida de proximidade com Deus. Apesar, né, de ser adolescente, às vezes a correria, né, às vezes eles são muito elétricos, são bem agitados, mas eles realmente podem e devem, né, receber esse amor e saber que existe um Deus que se preocupa com eles e que ama eles, né, independentemente do que eles fazem, do que eles são. Né? Então Deus, ele quer uma entrega sincera para ele diante de Deus. Coloque-se na presença de Deus sem medo e desfrute desse amor divino e maravilhoso. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e cresça espiritualmente. Então a gente precisa se colocar na presença de Deus, meus irmãos. E tanto nós, quanto os adolescentes, quanto crianças, os jovens, né, nós precisamos se colocar na presença de Deus com sinceridade, né, sentindo esse amor e sem medo. Porque quando a gente recebe esse verdadeiro amor, e a gente vai ver isso nos feitos dos apóstolos, né, no feito de Cristo, no amor de Cristo, nas suas atitudes que ele fez aqui quando ele esteve aqui na terra e ainda faz por nós, né, ele acaba tirando o medo. Por que eles enfrentavam situações difíceis? Pedro, né, enfrentou, Paulo enfrentou, enfim, vários apóstolos enfrentaram, o próprio Cristo enfrentou. Por quê? Porque ele não tinha medo, ele sentia o verdadeiro amor e sabia quem era o Deus Pai, quem era o Deus Todo-Poderoso, que apesar de ser Deus, amava muito, né, e ama nós de tal maneira que ele entregou aquilo que era mais precioso para ele, né, que era o seu filho, o seu único filho, para nos salvar dessa perdição. E a gente sente isso quando a gente recebe Deus, né, a gente recebe o Espírito Santo, a gente acaba sentindo esse verdadeiro amor e a gente perde o medo, né, o medo vai embora. O medo do quê? Qual era o medo? O medo de a gente estar perdido, estar indo para um lugar que a gente não queria estar. Então, a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente acaba sentindo esse amor verdadeiro e perde o medo e a gente acaba enfrentando a situação, porque o Espírito Santo nos capacita, nos ajuda, né? Porque fazer a obra de Deus, meus irmãos, e viver no dia a dia, na prática, não é tão simples assim. Exige o esforço, existe a busca diária todos os dias, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está aí para matar, roubar e destruir. E aí a gente está aqui nesse meio dessa batalha espiritual todos os dias. Então por isso que a gente precisa buscar, né? E certamente que Deus está perto, próximo da gente com esse maravilhoso amor, né? Esse divino amor que às vezes, né, a gente não consegue compreender, mas a gente sente ele bem de pertinho. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo tópico, então. O nosso amor, tem um probleminha ali que está para o lado esquerdo, não consigo ler ali, a proximidade do amor. Porque a vontade, nosso tópico agora do nosso amor é divina. Deixa eu ver aqui o tópico, vamos aqui, acompanhar aqui na lição. O amor é atitude, né? Já passei aqui, vamos aqui para o próximo. O amor presente em Deus no dia a dia. Deus nos conhece, a fonte do nosso amor é divina. Esse é o nosso slide. Né? O amor de Deus, né, o amor que a gente sente, a fonte não é nossa. Nós não conseguimos sentir e nem propagar amor se a gente não tiver o amor. Porque o amor, meus irmãos, ele é de Deus, ele provém de Deus. Eu só tenho amor quando eu recebo esse amor de Deus, da parte de Deus. Esse amor, ele é divino. Então, Deus, né, quer ter isso com a gente. Ele quer nos fornecer essa fonte. E a Bíblia vai dizer que ele é uma fonte, né? Cristo vai falar que ele é a fonte inesgotável, né, de amor. Porque a gente, lá naquela passagem, né, com a mulher samaritana, a gente vai ver que ela indaga a Cristo, né, e Cristo diz, se soubesse quem está te pedindo água, tu lhe pediria a água da fonte da vida. E Deus, ele tem essa fonte, esse amor que jorra eternamente, algo abundante. Então, a iniciativa de amar, meus irmãos, não é nossa. A iniciativa de amar
é de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Tá? A iniciativa de Deus não é humana, é divina. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então, meus irmãos, só vamos demonstrar amor porque temos Deus na nossa vida. Por isso que o mundo aí fora, as pessoas aí fora estão perdidas, não sentem amor porque eles não têm Deus, não têm o verdadeiro amor. Então, acontece traição, acontece divisão, brigas, discórdias. Por quê? Porque eles não têm amor. Só quem tem amor é aquele que tem Deus no coração, aquele que aceita a Cristo como Jesus, como Salvador da sua alma. Então, a gente só consegue ter amor, precisamos mostrar isso para o nosso adolescente, que a gente só consegue mostrar esse grandioso amor para as outras pessoas quando a gente recebe de Deus. Por isso que, da mesma maneira que nós fomos amados por Deus, devemos amar as pessoas como Cristo nos ama. Olha só o que Cristo deixou para nós. Nós precisamos demonstrar isso e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar o próximo, as outras pessoas, os meus irmãos, a minha família, como Cristo nos ama. Que é o quê? Um amor de entrega, um amor que não espera algo em troca, e sim um amor que se doa, um amor que mostra, um amor que dá. Então Deus, Cristo nos amou e demonstra isso para nós, que Ele se entregou, e mesmo assim, mesmo a gente ainda não merecendo. Então Ele nos ama. É como se fosse um pai com um filho, Eu tenho 2 filhos, o Samuel e a Sara, e apesar de eles serem bem elétricos, eles fazem as suas artes lá, a gente acaba dizendo, não faz isso, não faz aquilo, e eles acabam desobedecendo, eu não deixo de continuar amando eles. E Deus também age dessa maneira. Deus ele não deixa de nos amar porque eu acabei errando. Claro que Ele não fica contente, não fica alegre de forma alguma com o nosso pecado, quando eu acabo pecando e se desviando do caminho. Mas Ele continua nos amando e espera que eu retorne e se aproxime novamente dEle, e reconheça que precisa dEle. Então o amor verdadeiro só é sentido quando a gente recebe de Deus, da iniciativa. O amor veio da iniciativa de Deus. Então devemos amar o nosso próximo, como Cristo ama, cumprindo o mandamento dele. Cristo deixou esse mandamento. Como Cristo se entregou por nós, devemos doar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Então, meus irmãos, o amor verdadeiro, ele é um amor de doar, um amor que se entrega, um amor que mostra para as pessoas que, apesar do que elas fazem, eu não amo porque ele faz ou porque ele pode me dar alguma coisa em troca, sim porque eu tenho Deus no meu coração, porque eu tenho um amor verdadeiro e aí assim eu consigo amar o meu próximo. Só assim, meus irmãos, a gente vai conseguir amar o nosso próximo, até a nós mesmos, porque a gente precisa do amor de Deus. Sentindo o nosso amor, o verdadeiro amor de Deus na nossa vida, a gente vai acabar se doando, se entregando pelos nossos irmãos, porque a gente tem amor para dar, porque a gente recebeu de Deus. Então a gente acaba amando, e aí 1 João 3:16. Vamos para a nossa conclusão, meus irmãos. Apesar da doutrina cristã, ou seja, o ensinamento cristão, temos a base da nossa fé que sinaliza como deve ser a nossa maneira de viver. Nossa salvação está em Cristo Jesus. Seu sacrifício nos ajuda a entender o significado de que Deus é amor. Assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o sacrifício de Cristo é a demonstração plena na prática do amor e mostra que Deus é amor, porque Ele entregou o mais precioso, aquilo que nós não entregaríamos pelo ser humano, pela criatura, pelo pecador. Mas Deus, com esse amor infinitamente grande, que a gente não consegue mensurar, maravilhoso, Ele demonstrou isso na prática quando enviou o seu Filho para nos salvar, e Cristo, obedecendo, demonstrou o seu amor, e hoje o Espírito Santo trabalha esse amor dentro das nossas vidas, porque Deus, apesar de tudo, Ele nos amou primeiro, e aí assim a gente acaba retribuindo Deus com esse amor também, e acaba cumprindo o propósito e o querer dele aqui na terra. Então é isso aí, meus irmãos,
A gente agradece, eu agradeço a oportunidade e creio que vamos estar juntos aqui nesse trimestre e vai ser uma bênção. Aproveite as dicas, né? Aproveite esse slide, se o irmão quiser usar lá, o slide está disponível ali para os irmãos usarem e vai ser bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, tenham uma ótima aula e um bom domingo.